Olá, tudo bem? Então, vamos começar a chamar o pessoal. Me contem como vocês estão. Quem for chegando, vai me dando um oi, falando de onde é. Como que estão as coisas. Hoje a gente vai falar sobre... A gente vai ter um convidado especial. Vai falar sobre a microfisioterapia. Olá, tudo bem? Ó bem, Instituto, tudo bem com vocês? Se o áudio estiver bom, pode me falar, sim ou não, o áudio tá bom, o som, o vídeo. Ixi Maria, o que é isso? Olá, Rodrigo, tudo bem? Ajustar aqui. E aí, gente, esse é o Rodrigo, Rodrigo Ribeiro. Ele vai estar falando um pouco sobre a microfisioterapia, o que ela pode ajudar no nosso organismo, na alergia. Se apresente. Olá, boa tarde. Agradecer a presença de todos que já chegaram e os que estão por chegar. Sou fisioterapeuta, trabalho com terapia manual. Paralelo, tenho um conhecimento que eu associo às terapias manuais ligado à programação neurolinguística. E aí eu vou explicando melhor conforme for desenvolvendo aqui o assunto. Eu fiquei muito curiosa sobre a Fisioterapia. microfisioterapia. E Então, isso, a minha mãe, ela tem fibromialgia e ela fez, mas não tinha esse nome. E foi incrível a melhora dela, o Não tinha, resultado, né? não tinha nome de microfisioterapia? Não, me falaram que era homeopatia. É diferente. Ela tomou alguma coisa? Não, foram massagens. Tá, então acho que na explicação passaram uma coisa. Sim, eu acho que Tá, erraram o nome. tá, então eu vou explicar, porque aí vai ficar gravado, né? Sim, Quem for começar a acompanhar depois pode estar associando. Então, assim, sim. funciona. Eu vou usar a linguagem simples. O som tá bom? Tá ouvindo bem? Tá bom, tá bom, Bom, vou usar a tá bom. linguagem simples para todas as pessoas entenderem, tá? Nada de termos técnicos. Nosso corpo é formado por células. Todas as células têm um padrão de funcionamento. Elas trabalham vibrando. Quando a gente passa por trauma físico, emocional ou psicológico, pode gerar registro em alguma das células. E essas células começam a produzir movimentos diferentes.
Depois disso, essas alterações podem surgir de maneira física, problema de cãibra, fadiga, cansaço. Pode ter alteração de funcionamento, intestino preso, má digestão, como exemplo, e alteração de comportamento, ansiedade, depressão, irritabilidade, angústia. O que a micro faz? Ela localiza onde estão essas células vibrando diferente e estimula a autocorreção. Ela volta a vibrar normalmente. E aí tudo que tem como sequela decorrente dessa vibração que ela tinha anteriormente, regride e deixa de existir. E aí agora vai onde eu associo a parte de PNL, que eu tenho formação na parte também de hipnose, dentro desse... As lesões Bem e doenças... completo, né? Bem completa. Sim. As lesões e as doenças, elas são interpretações de cada pessoa mediante o ambiente que ela vive, baseado no que ela recebeu de informação. Tanto de período de gestação, período hereditário e pós-parto, principalmente até os 8 anos de idade, onde a mente não tem filtro para poder eliminar ou então pontuar aquilo que acontece e as emoções ficam registradas. Dali em diante, o corpo reage mediante a essas vivências, onde predispõe determinadas doenças ou problemas. Basicamente, Legal. a microfisioterapia é isso. Mas e o que acontece quando a criança ela nasce alérgica? Teria esse mecanismo? Sim, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma gestação. Se uma mãe, no segundo mês de gestação, ela passa por um trauma emocional. Toda a vivência emocional da mãe registra na criança. Ela pode já nascer apresentando essas alterações. Se pegar no contexto da alergia, a grande maioria apresenta a alergia mediante ao que eu chamo de gatilho. Vou dar um exemplo. Imagina que eu estou numa lanchonete tomando um suco de laranja. Nessa hora ocorre um assalto lá dentro. Ocorre todo um processo de trauma. Dali em diante, meu organismo pode apresentar alergia à laranja. Nossa, Não porque diretamente é a laranja, e sim o que ela está me representando dentro daquele contexto. muito Isso, interessante. isso a gente pode aplicar para qualquer segmento. Medo de dirigir, medo de falar em público. Então o medo não acaba não sendo aquilo. Tipo, a reação não é a base do medo. Não, Tem algo por trás. na maioria dos casos, eu não vou falar que é 100%, porque sempre pode ter exceção, Sim. mas na regra, sempre é o que está por trás. Nossa, isso muda muita coisa. E o que a fibromialgia, fibromialgia. O que a Microfisioterapia. microfisioterapia, ela pode auxiliar ali no tratamento? A criança, o adulto, ele está fazendo tratamento da alergia e com isso ele pode também fazer o tratamento de fisioterapia ou não? Ou Pode, tem que ser algo separado? não, pode fazer. Alguns casos eu não recomendo fazer de imediato. Então, tem situações que está num quadro agudo, eu peço para esperar sair desse quadro agudo para a gente trabalhar. Porque é comum, nas primeiras 48 horas, ocorrerem variações, ou físicas ou emocionais. E dependendo do quadro que a pessoa se encontra, não é vantagem que isso aconteça. Ela não vai saber, né? Ela não sabe distinguir o que é. Não, porque Que pode acaba piorar. aparecendo. Ah, Então imagina que a pessoa chega aqui reclamando, vou inventar uma situação, que ela está com coceira no braço. Ela não sabe a origem, coça. A gente faz a micro. Nessas primeiras 48 horas pode piorar essa coceira. e achar que isso é ruim, E achar que sendo isso que é ruim. é o efeito. Então, E tem muitos efeitos assim ou não? tem. No caso Vai da minha ter. mãe, não teve efeito, né? Ela só dormiu. Então, isso é um efeito. Isso é um efeito. Então, tem pacientes que relatam que quando fazem a micro, eles dormem bastante depois. Tem paciente que fica muito emotivo, chora, 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 chora. Dependendo de onde ocorre o bloqueio, então, por exemplo, se o bloqueio aparece registrado na região do estômago, tem casos que na hora a pessoa começa a sentir náuseas. Se for no intestino, a gente começa a ouvir som.
Tem casos que a pessoa tem que sair, a gente tem que parar a sessão, a pessoa tem que ir ao banheiro e depois voltar. Nossa. Então, assim, reage realmente no órgão. Reage de acordo com onde está instalado aquilo que a gente está trabalhando. Se é físico, a pessoa pode apresentar aumento de dor, cãibra, formigamento, dormência. E lembrando, tudo que determina isso são as crenças que a pessoa tem registrada inconsciente. Então, pode ser que não funcione para todo mundo. Funcionar, funciona para todo mundo. O que determina essa parte de crença? O que vai acontecer depois? A reação dela. Então, surgir novos bloqueios recorrentes às mesmas situações. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa com 6 anos de idade, alguém fala alto com ela, ela registra que falar alto é algo ruim. Dali para frente, sempre que alguém fala com ela pode apresentar uma situação de ofensa. Estou ofendida. Isso, ao longo dos anos, pode provocar doenças. Por engolir sapo, não digerir. Não adianta só fazer a micro, porque a micro vai corrigir o trauma, os efeitos. Só que as pessoas podem continuar falando alta com ela. Até por questão de cultura. Você pega a pessoa desse limite italiana, ela fala alta por normal. E aí ela pode continuar se sentindo ofendida e surgir novamente esses bloqueios. Então, eu trabalho específico assim. Eu volto nesse contexto, a gente faz uma ressignificação de que falar alto nem sempre é ofensa. E daí para frente a pessoa começa a diferenciar. Bom, falou alto porque é do jeito dessa pessoa falar, não está me ofendendo. Deixa de surgir essas reações. Que é o que a gente chama de ressignificar. Sim. Tá? Estão perguntando quantas sessões, mais ou menos. Então funciona assim. Normal, eu vou falar na regra e lembrando que sempre tem variações de um caso para o outro. Então a gente trabalha uma sessão inicial. No final da sessão, nós fazemos um teste e cada organismo determina a necessidade de uma nova sessão. Então, no geral, a gente faz uma sessão, daqui 2 meses é o prazo mínimo para uma nova sessão, prazo máximo 12 meses. Tá? Isso na regra. Vou pegar o exemplo de gestante. Gestante eu recomendo fazer todo mês. Porque todo mês está tendo uma evolução e ali a gente vai estar sempre ajustando. Para quando a criança nascer, ela nascer sem influência dessas vivências gestacionais. Tá? Vou pegar então o exemplo de tratamento de CA, tratamento de câncer. Dependendo, dá para fazer uma sessão por semana. Com câncer também? Também. Não tem Praticamente todas as doenças. O que não funciona? Quando a alteração postural. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa chega aqui na minha clínica com dor nas costas, eu faço uma avaliação e eu enxergo, eu identifico que ali a pessoa tem uma escoliose. Não adianta fazer a microfisioterapia achando que escoliose vai deixar de existir. Escoliose é quando tem a curvatura na coluna onde ela deveria ser reta. Tá? A micro não vai fazer a coluna dela endireitada. Quando é algo físico, então. Físico e alguns pontos ainda. Se a pessoa tiver, por exemplo, uma gastrite, que é física, aparece, ali a gente reverte, porque ela é decorrente do emocional, vai regredindo, deixa de existir. Já estrutural, pensando na coluna, ela tem essa influência emocional, mas ela requer outro tratamento paralelo para corrigir. Tá? Vou dar um exemplo de uma pessoa que popularmente as pessoas chamam de corcunda. Ela pode estar carregando o problema de outras pessoas ou se sentindo inferior. Emocionalmente falando, isso a faz ficar envergada e promove dores. A micro e a ressignificação vai dar base para ela parar de ter esse comportamento. Só que a estrutura dela de anos, ela vai ter que corrigir com outra técnica. Até mesmo adolescentes, né? Que se escondem. Até adolescente. E aí o adolescente, até um exemplo, muitas vezes ele se põe nessa postura de se esconder por crenças instaladas nele. Se os adultos pegam as crianças e começam a generalizar para os amigos, familiares, não, ele não quer falar bom dia porque ele é tímido. Não quer falar, ele vai começar a desenvolver comportamento de timidez. Não porque ele de fato é, e sim porque aquilo veio de uma pessoa que para ele tem significado. E ele vai validar aquilo. Por isso que é importante os pais tomarem cuidado do que eles falam para os filhos. O filho vai carregar aquilo como verdade. Aquilo vai determinar
na profissão dele, nos relacionamentos, para o resto da vida, até chegar a um ponto de ressignificar. Aqui tá falando que a mãe da Cris, ela sentiu um estalo na coluna e agora não tá conseguindo andar direito. Tá só ficando deitada. Tá? E isso daí já é a fisioterapia normal. Também não é a fisioterapia convencional. Tem que ser terapia manual. Provavelmente ela deve estar apresentando bloqueio articular. Então, de imediato, tem que fazer o alinhamento articular para ela recuperar os movimentos e depois trabalhar o que está levando ela a apresentar isso. Normalmente, assim, quem apresenta dor na coluna, carrega problema que não é dela. Sim. E quando eu falo isso, está associado, inclusive, a assumir papéis. Então, vou dar um exemplo. Pegam dois irmãos. O papel de um com o outro tem que ser de irmão. Se um dos irmãos assumir papel de pai do outro, não vai dar certo. Ele vai estar carregando problema que não é dele, vai apresentar problemas de saúde, problema de coluna. O outro irmão também. Tá? Em outros pontos, mas também apresenta. Ó, uma fã. A Rose. A Rose Sueli. Ela falando que ela perdeu o medo de dirigir. Isso. Então, o medo, ele vem por trás, ele vem na frente de uma crença. Então, vou dar de medo que é racional. Acho que a internet não está nesse volta. Bom, vamos lá, está sendo gravado. O medo, vou atravessar a rua de onde um carro pode me atropelar. Sim. É um medo que de fato existe. Agora, pegar o exemplo de dirigir. Não existe um medo pontual para dirigir. Ah, mas eu andar e bater. Tá, você pode andar e cair na rua também. Você está se projetando algo que te mostra que por trás tem alguma coisa que precisa. Sim. Me deu uma dúvida agora. Qual é a diferença da fisioterapia convencional com a microfisioterapia? Assim, para deixar bem Não claro. entendi. Desculpa. A diferença entre a microfisioterapia e a fisioterapia convencional. Qual seria a diferença? A microfisioterapia Ela técnica vai trabalhar também o emocional? trabalha tudo. A micro é uma técnica dentro da fisioterapia. Você faz depois de formado, uma especialização, vamos falar assim. Tá? E trabalha todo o segmento, tanto físico quanto emocional. É que eu associo outra técnica que vai além, intensifica, potencializa o efeito da microfisioterapia. Porque a micro ela identifica lesões vindas de crenças. Se eu não trabalho essas crenças, continuam aparecendo situações por conta das mesmas crenças. Deixa eu pontuar algo que eu acabei não falando e vai ajudar bastante. Quando a gente faz a microfisioterapia, a gente consegue acessar algumas informações voltadas aos traumas. A gente consegue saber quando foi o trauma, período do trauma, motivo do trauma e sequela do trauma. Então a gente consegue pontuar, 10 anos atrás, por conta de uma vivência de pânico, gerou um registro na região do esôfago. Hoje a pessoa pode apresentar dificuldade de deglutir, de ingerir determinados alimentos. A gente faz todo esse trabalho de correção. Mas o que gerou aquele trauma, a gente tem que ressignificar também. Tem que pegar na raiz mesmo, né? Tem que ir na origem. Tem que ir na origem. Porque senão só acaba tratando o Então, tá todo sintoma. mundo conseguindo me ouvir, me ver? Tá travando?
pela música ali Tá, que você só um fala. pouquinho. Tá? Tem algumas perguntas aí, se você quiser estar vendo qual delas para a gente estar respondendo. Aqui está perguntando se a microfisioterapia pode ajudar no autismo. A microfisioterapia, na pior da situação, a gente consegue estabilizar. Na melhor da situação, a gente consegue reverter, gerar a cura. Lembrando que quando envolve estrutura, o processo pode ser mais lento, demorado, mais difícil. O que eu quero dizer quando tem estrutura? A pessoa chega para mim e fala, Rodrigo, o intestino não funciona. Eu faço tudo quanto é exame, toda a estrutura está normal. Isso é um ponto positivo, o efeito vai ser rápido. Isso envolve qualquer parte do organismo. Se a pessoa, pelo que me falou, está com suspeita, tá? Se ela faz todo o exame, toda a estrutura está normal, a probabilidade de reversão é grande. Tá? Agora, se tem alguma alteração estrutural, o caminho vai ser mais lento, mas sempre tem benefício. Sim, sim. Na parte de alergia, serve para todas as alergias ou não? Sim, todas. Porque assim, eu andei lendo um pouco e vi mais só sobre dermatite. Seria todas? Todas. Todas. O que vai variar? O efeito em cima. Tem reação. Sim. Tem que o efeito é imediato e nunca mais vai apresentar. Tem outras que o efeito vai demorar um pouco e quando ter reação alérgica vai ser muito lenta, muito fraca, muito leve. Tá? Perguntar aqui sobre reações se podem estar associadas aos pais. Sim. Pela microfisioterapia, a gente consegue identificar a origem pelo tempo. Tá? Então, assim, a gente pode carregar informação genética ligada às doenças, até alergia, desde pais, avós e bisavós. Pela parte de crenças, a gente já sabe que são 5 gerações. Dá para até detalhar mais. Se a gente pegar, por exemplo, tanto o homem quanto a mulher, eles traumam 72 horas antes. Então, aquele trauma já pode gerar um registro ali e se desenvolver. Colocando não diagnóstico ainda, ele tem 1 ano. É um ponto que tá travando. Qual das duas imagens está travando? Ela. A minha. Oi? Ela tá falando que ele tem 1 ano, é o que tá com suspeita de autismo. Então, eu estava falando disso. Quando não tem diagnóstico fechado, eu sou contra a hipótese. Porque isso gera uma alteração emocional tão forte que muitas vezes dá problema. Às vezes a pessoa não tem a formação da possibilidade, começa a apresentar. Alguém já deve. Tá cortando. Fala, está cortando. É a minha que está cortando. É a minha. Vamos ver se. Ó, o Posição. Instagram Conseguiu ver? não Vou tá muito repetir. bem, né, hoje. Eu sou contra levantar diagnóstico quando não é fechado. Sim. Oi? Tá, eu vou repetir aqui, vamos ver se agora consegue ouvir. Primeiro ponto, eu sou contra passar diagnóstico quando ele não é fechado. Não se tenha certeza. Por quê? Rodrigo travou. Vamos esperar um pouquinho. Pessoal, vocês estão gostando? Vocês têm mais alguma dúvida? Vão deixando as dúvidas que a gente vai passando pro Rodrigo.
Coloque muito coraçãozinho, mande para a família, para os amigos. Rodrigo caiu. Vamos ver se ele volta. Então, G. Martins, ele estava falando que ele não concorda com o diagnóstico fechado. Se não estava fechado. Então, por exemplo, você está com suspeita, vamos acreditar que pode ser tantas outras coisas. Só quando se tem um diagnóstico totalmente fechado é que vai começar esse tratamento. Se for o caso de autismo, vai começar com autismo. Vamos ver se ele volta. Então, todo esse tratamento da microfisioterapia, ela tem que ser associada tanto ao alergista, no caso da alergia, da intolerância, com a alimentação, com o médico. Então, a microfisioterapia não quer dizer que você não vai mais seguir o tratamento, e sim é continuidade, né? Oi, voltou? Rodrigo? Rodrigo? Oi, voltei. Sim. Tá bom o áudio. Tá ouvindo? Uma mudança aqui, peraí. Então, sobre a alergia. O que muitas vezes pode acontecer? Desde já da Vamos gestação, ver se melhora. se pode favorecer a alergia ou não, que é o que ele estava falando. Desde traumas que tem na gestação, Melhorou? podem ou não favorecer a criança ter alergia ou possibilidade. Sempre tem isso, tem sempre esse gatilho. A genética pode favorecer, mas é o seu ambiente que vai desenvolver ou não a doença. Rodrigo? E pelo que ele estava falando, a microfisioterapia, ela ajuda também na parte intestinal. Então é ótimo para os intolerantes, para quem tem doença de Crohn, porque ela pega ali a base, ela consegue fazer com que o organismo volte a funcionar, que é o que a gente precisa nesse momento. Rodrigo? Rodrigo tá me abandonando. E é o que a gente precisa nesse momento. Então, a intolerância, a base dela é o intestino. O intestino funcionando, tudo. Tá melhor a internet? Estão me ouvindo? Sim, tá bem melhor. Rodrigo? Rodrigo? Melhorou? Melhorou? Tá ouvindo agora? Tá ótimo. Ah, então tá bom. Então tá bom, vamos lá, vamos voltar. Então, estava falando ali do diagnóstico quando ele não é fechado. Eu sou contra o profissional da saúde passar uma informação, a possibilidade dele. Essa informação gera um impacto emocional muito forte. Muitas vezes, o impacto emocional ele vai fazendo ser algo muito maior do que se de fato aquele problema já tivesse existido ali. Sim. Tá? Vem muita criança aqui para atender, um diagnóstico de déficit, tudo quanto é coisa então, por aí. E o que a gente percebe aqui é que não tem. Vou dar um exemplo na parte de atenção. O último paciente que eu atendi, a velocidade que ele tinha de compreensão era tão rápida que quando na escola o professor estava começando a frase, ele já tinha entendido o contexto inteiro. E isso fazia com que ele passe de prestar atenção. Sim, sim. Então ele não tinha necessidade nenhuma, nada. Então, por isso que é importante. A pontualidade E até atrapalharia, né? fazendo. A medicação atrapalharia ele. Ajuda a meditação, a medicação. Não, mas assim, sim, nesse caso Atrapalha. No caso desse menino, atrapalharia. Nesse caso, sim. Nesse
certeza. No conceito, bastante na parte de intestino, eu estou observando. Normalmente, finais estão associados a pessoas que têm dificuldade, por qualquer que seja o motivo, aquilo que faz mal, eliminar aquilo que não serve mais, aquilo que não serve. Normalmente são pessoas que ficam remoendo acontecimentos, fatos antigos. Isso que aparece no intestino. Olha a Dani ajudando. Sim. Assim, ela costuma ser mais rápida, muito mais rápida. Como eu falei, não tem contraindicação. A criança mais nova que eu atendi aqui na minha clínica, 26 dias de vida. Nossa. A paciente mais idosa que eu atendi, 91 anos. E para ansiedade e depressão também funciona, também auxilia. Então, até mesmo um quadro, Sim, hoje mesmo eu recebi um feedback de uma paciente. Oi? até mesmo se for um quadro de alguém que tem uma doença, uma restrição alimentar, uma intolerância, qualquer coisa assim, e ela já apresenta essa ansiedade, ela já apresenta um começo de depressão, né, por não se adaptar a tudo isso. Isso também auxiliaria. Além dela ajudar no tratamento dela da. Desculpa, Cortou? Eu falei assim, cortou. no sentido de muitas vezes pais, mães alérgicos e até mesmo o alérgico, ele se sente muito ansioso, muito, ele começa a ter até uma depressão, né, por não se adaptar com a alergia, com a intolerância. Então esse tratamento ajudaria eles também. Sim, diretamente. Ajuda bastante. Perguntar sobre encaminhamento médico. Precisa de encaminhamento médico. O fisioterapeuta, eu não sei os outros profissionais, eles trabalham independentemente de médico. A pessoa, para fazer qualquer fisioterapêutico, não precisa de pedido médico. Quem trabalha dessa forma, quem padroniza isso é o convênio. Então, quem vai usar o convênio para fazer fisioterapia tem que passar pelo médico, o médico preenche a guia e ele vai fazer a fisioterapia. No contexto particular, não tem esse vínculo. Muito bom, que assim é mais fácil, né? Você, Muito mais fácil. muito mais fácil. Ah, vocês têm indicação de médico? Os médicos te indicam ou não? Ou ainda tem uma restrição, assim? Você percebe que os médicos ainda não procuram esse tipo de tratamento? Esse auxílio, né? Não, essa técnica é pouco conhecida. Quem indica mais é psicólogo. Psicólogo indica muito mais. Sim, porque eu nunca tinha ouvido falar. Até mesmo a que veio fazer para minha mãe não comentou sobre alergia. Então não fazia a menor ideia. Mas muito bom, porque eu vi que é amplo, né? Porque realmente, nosso corpo, ele fala. Né? Ele carrega toda a Sempre. nossa história. E, Sim, é e isso vocês mesmo. trabalham realmente nisso, né? Em desvendar a história. No caso da minha mãe até achou estranho. Porque a moça começou a fazer a massagem nela e começou a falar pontos. Ah, você teve tal coisa, você teve isso. Você tá muito bem? Você já teve um quadro de depressão? Aí minha mãe falou assim: o que essa menina tá achando? Tipo, é o que isso daí? É alguma coisa? Como que ela tá sabendo da minha vida? Mas então, agora você explicando, eu entendi que é realmente os pontos do corpo, que eles podem estar mostrando toda a nossa história. Tudo que a gente vive fica registrado. Menos de, vamos falar assim, 93%, vou até chutar aí, a linguagem é verbal. Fora 7%. Fora isso, é tudo não verbal. Então, o que a pessoa pensa, ela não precisa falar. O físico dela demonstra. A emoção, a mesma coisa. O que ela fala não demonstra muito. O que está por trás do que ela fala demonstra muito mais. Então, quando a pessoa chega aqui na minha clínica, eu avalio essa pessoa quando ela entra na porta da clínica.
o jeito que ela senta, a velocidade que ela anda, a força com que bate o pé, a Nossa! respiração. Tudo isso já vai demonstrando o que a pessoa está passando. Tá? Já teve pacientes que chegaram aqui se intitulando ansioso, e quando a gente fez o trabalho, chegou à conclusão que não tinha nada de ansiedade. A ansiedade que aquela paciente falava que tinha era o Era outra coisa. espelhamento que vinha dos pais. Que vinha dos pais. Os pais diziam que ela era ansiosa e ela começou a acreditar que aquilo era verdade. E ela agiu dessa forma, né? Sim, é que nem a Dani tá falando aqui, que tem muita gente que acha que espiritismo, essas coisas. Foi o caso da minha mãe. Ela falou assim, ah, será que a menina tem alguma coisa assim? Mas não tem nada a ver com religião. É ciência. Não, não. O corpo, ele é mapeado. Cada parte do corpo tem um significado. Como eu falei, o estômago é associado à digestão. Se a pessoa está digerindo, ela está vivenciando. E aí você pode arrastar. Então, cada ponto tem um significado, acessar tudo isso. As pessoas falam para mim, o que você está fazendo aí tem lá a parte espiritual. Não tem nada, é tudo ciência que eu estou falando. Tudo que eu trabalho é ciência, tem explicação. É que eu chego num ponto de trabalho que não foi uma linha de estudo. Eu fui estudando várias frentes para chegar a essa conclusão. Como eu falei, tem trabalho, estudo de comportamento, estudo fisiológico, tudo isso envolve. Tá? A parte de neurociência e por aí vai. Sim. Então, significa que esse trabalho seu, né, que tem tá todo englobado, é seu. É por todos a sua vertente de estudo. Não significa que todo mundo vai ter esse mesmo pensamento, essa mesma forma de lidar com as coisas. Isso, porque a microfisioterapia em si, ela sempre vai ser aplicada da mesma forma, porque é uma técnica. Eu trabalho paralelo com a microfisioterapia com ressignificação. Sim. Que quando eu trabalho com a micro, já tem 5 anos. A ressignificação eu comecei a colocar no ano passado. E eu notei que quando eu associei essas técnicas, o resultado impulsionou de maneira absurda. Sim, sim. O Porque que a tem tudo gente a ver, né? pensa e acredita, sim, é o que a gente pensa e acredita que leva à reação física. O exemplo é assim, pensa que tem um leão atrás de você, o seu corpo vai responder. Agora pensa que atrás de você tem um filhotinho de cachorro. Só de pensar nas atrocidades, seu corpo já responde de maneiras diferentes. Sim, sim. É muito Com parecido com a relação à acupuntura. acupuntura, a acupuntura ela tem os meridianos, tem os mapas. A semelhança, ela para por ali. A micro, o corpo também é mapeado, mas são tipos de mapas diferentes. É a acupuntura com os dedos. Isso. E vai muito do tátil de cada fisioterapeuta. Porque é muito sutil. Sim, sim. Minha mãe falou que não sentiu dor nenhuma. Que era muito mais uma massagem relaxante do que a fisioterapia, porque ela falava que puxava, força aqui, força ali, e que nessa não. Que ela até quase dormiu, de tão relaxada que ela saiu. Sim, é isso mesmo. São em pontos específicos. E aí já ocorre o próprio organismo se regenerando, reabilitando. Sim, maravilhoso. Ah, então, todas as idades, para todas as pessoas. Ah, Todas as idades, sem condição. É comum vir uma pessoa, ela passa, ela percebe o benefício. vem toda a família. Nesse momento ela já lembra de um monte de gente que precisa, puxa, tal pessoa comentou que tem incidência, e aí começa a vir toda a família. E quando se trabalha junto toda a família, muda no ambiente. E o ambiente, muitas vezes, ela é responsável pelo que a pessoa está passando. Muitas vezes ele até auxilia no tratamento psicológico. Totalmente. Totalmente. Na maioria dos casos, a pessoa deita na maca de um jeito e já levanta de outro. E isso tem todo tanto corporal quanto
psicologicamente, mentalmente, ela consegue ter essa leveza, esse equilíbrio. Só Sim, através do assim, toque algumas mesmo dos pessoas, pontos. isso, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, então elas já relatam na hora, nossa, eu estou sentindo isso, que demoram mais para notar. Tem pessoa que no dia seguinte já me fala, ó, Rodrigo, isso. Tem pessoas que não sentem diferença. Falam, nossa, você está diferente. Eu tenho uma paciente que ela me indicou umas 20 pessoas antes dela vir. E como é que ela chegou a essa conclusão? Ela viu que uma paciente dela estava diferente. E perguntou para essa paciente dela, o que você fez? A paciente dela falou, fiz microfisioterapia. Só por conta disso, ela me indicou essa quantidade de pessoas e depois veio fazer. Nossa. E como vocês são de São Paulo, né? Oi? Vocês são de São Paulo. A minha localização? Isso, São Paulo. São Paulo. Sim. É Zona Em Norte de outras, São Paulo. em outras regiões, outros estados, como a pessoa conseguiria encontrar um profissional em que desse esse suporte para ela? Basta procurar a microfisioterapia ou não? Ou tem que procurar ele com algo a mais? Um profissional? Cortou um pedaço. Você me perguntou em outros estados Isso, em outros profissionais com essa estados. técnica? Isso. Como conseguiria achar um profissional assim? De microfisioterapia, só existe uma instituição que pode ministrar esse curso. Eu recomendo acessar o site e lá encontra profissionais por região. Sim, sim. E aí você Então não é consegue. todo fisioterapeuta que tem, não é todo fisioterapeuta. Não, não é todo fisioterapeuta. Como eu falei, é um curso para fisioterapeuta. Nem todo mundo faz. É Sim. um curso ainda recente, bem restrito, tanto que assim, todos que me procuram aqui, até chegar a mim, não conheciam a técnica. Sim, sim, sim. Então fala um pouquinho de onde você é, onde está o seu instituto. A gente vai encerrando. Cortou um pouco, mas foi muito Eu bom. sou. Sim, sim. Só a internet que não ajudou, Sim, mas foi o que dava para ser feito. Então, assim, a minha clínica ela é aqui na Casa Verde, Zona Norte de São Paulo. Tem atendimento de segunda a sexta. Brevemente estarei atendendo em outro endereço também em São Paulo, mas fora da Zona Norte. A sessão ela dura no máximo 1 hora, vai depender da quantidade de pontos que a pessoa vai chegar aqui apresentando. Como eu falei, a minha formação é de fisioterapia. Paralelo a isso, todo o meu conhecimento está associado à terapia manual, a parte de hipnose, tudo que eu trabalho junto associando a técnica de microfisioterapia. maravilha. Já trabalhei com esporte, aqui no Instituto. Além da microfisioterapia, eu também faço a fisioterapia. Nós temos aqui academia, tem pilates, tem RPG. Nossa, eu vou para aí. Mas Aqui a gente oferece aquilo. a parte de esporte também entra a microfisioterapia? Entra. Tem muito atleta que ele vive tendo repetição de lesão. E isso não é físico, é emocional. A gente precisa corrigir isso. Quando a gente corrige, ele deixa de apresentar essa repetição. Os atletas do futebol, eu não cito o nome por questão Sim, ética, sim. em nível de seleção, que viviam tendo problemas de lesão. Depois da microfisioterapia, eles nunca mais tiveram. Nossa, é para todo mundo mesmo. Pra, É para todo mundo. sim, para todo mundo, todo mundo. Eu falo, e não porque eu trabalho por questões até de interesse, pelo resultado. É uma técnica que eu recomendo todo mundo passar.
minhas filhas, eu faço constantemente, porque eu vejo a diferença que isso muda. Ontem mesmo minha filha falou, papai, faz aquela fisioterapia em mim. As crianças adoram, porque não tem dor, não tem trauma, tudo de uma maneira leve, conversando, brincando, principalmente quando envolve criança. Sim, tem que ser assim. É uma coisa gostosa. A Dani também faz Sim. sessão. Não, não, quem atende microfisioterapia sou eu. Só o Rodrigo, só. A gente, A Dani é eu, assistente. a microfisioterapia. Não, não, a gente divide aqui o seguinte, porque se todo mundo fizer tudo, acaba ninguém fazendo nada. Tá? Sim. Então a Daniela, ela trabalha a parte de pilates e de RPG. Sim, todo mundo já me conhece. Quem não me conhece, eu sou nutricionista. Estou me especializando na parte de alergia, intolerância. E tudo que o Rodrigo falou é tudo sempre acompanhado por médicos, pela nutrição, principalmente, né? Porque não adianta nada a gente trabalhar o nosso emocional também, não trabalhar o corpo, porque o corpo também vai estar funcionando ali. Ele pode tentar melhorar ele vai buscar melhorar todo o organismo, mas se você não alimentar esse organismo direito, vai voltar, ou pode ter mais trabalho pro Rodrigo, né? Vai ter mais coisas. Quem quiser, me procura no meu Face, esse é o meu Face. Agora vamos falar um pouquinho do Rodrigo, Face do Rodrigo. Face, Instagram. Instagram. Eu vou juntar, aproveitar a sua colocação, voltar à sua profissão. Existem alguns casos que o paciente ele começa a perder peso junto com o acompanhamento e chega num ponto ele para, ele não consegue mais sair dali. A microfisioterapia e ressignificação nesse paciente também tem um efeito muito forte. Sim, sim, é muito emocional. Na hora que ele dá esse efeito é emocional. Ele não sabe mais para onde ele quer ir. E, nossa, é ótimo. E, na verdade, ele sabe de onde ele não quer sair. Quando o paciente ele fica, vou pegar o exemplo do peso, ele fica estagnado no peso, não perde, ele já começa a associar o inconsciente que perdendo mais peso que está, ele começa a ter perdas. E perdas que para ele são importantes. Se não ajustar isso, ele não desce mais na balança do objetivo. Nossa. Todo mundo tem que ter um microfisioterapeuta. Tô Sim, depois achando. que conhecer a técnica, Sim, sim, vai sim. ver que realmente é uma chave de mudança muito forte. Sim, é o coringa de tudo. Sim, sim. Para mim, dentro do que eu trabalho aqui, foi uma mudança muito forte pensando no resultado dos pacientes. Sim. Então, vamos terminar. Muito obrigado, Rodrigo, pela paciência com essa Eu que internet. agradeço. Tivemos algum Que aqui está probleminha. chovendo, eu acho que está Ah, influenciando o contexto. mas conseguimos. Fomos mais firmes que a internet. Muito obrigado. Sim, verdade. Eu tô encantada com esse trabalho. Eu já conheci um pouquinho agora, então vou procurar aqui na região se tem mesmo, né? Se é realmente. E eu vou indicar muito isso. Uhum. Muito isso. É ótimo. Espero ter mais vezes, né? Mais contatos, mais lives juntos. Sim, Muito com certeza. Vamos obrigado. fazer sim. Muito obrigado, pessoal, por assistir, por ter escutado a gente, por ter interagido com a gente, que foi muito importante. Quer falar mais alguma coisa, Rodrigo? Não, só agradecer mesmo. Agradecer e sempre que tiver oportunidade, estaremos juntos aí para Sim, sim. poder passar bastante informação para todas as pessoas. Então tá bom, gente. Essa live vai ficar 24 horas no ar. Então você pode já começar a mandar para as outras pessoas, quem não assistiu, que ainda dá tempo. Ela tá muito boa. Tá bom, Rodrigo, obrigado. Obrigado, Dani, por apresentar o Rodrigo. Tchau, gente. Tchau, Tchau. tchau.